Boa tarde a todos e todas. É com muita honra que apresento hoje, em nome do Observatório da Linguagem em Uso, o ciclo de palestras Corpo e Ética na Tradução e Interpretação de Libras, Olhares Bakhtinianos. Hoje quem vai fazer a palestra é a professora Vânia Santiago, e o título da palestra dela é A Tradução e Interpretação de Língua de Sinais, Mapeamentos. Nós temos dois intérpretes, o Michael Guzmão, é um homem sem barba, cabelos curtos e escuros, sorridente e de altura média. E Denise Maria dos Santos Melo é uma mulher de altura média, cabelos escuros e longos, e também sorridente. A professora Vânia é doutora em Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem, pela PUC São Paulo, mestre em Educação Especial pela Universidade de São Carlos e membro do Grupo de Pesquisa Surdez e Abordagem Bilíngue de São Carlos, membro também do Grupo de Pesquisa Linguagem, Identidade e Memória, da PUC São Paulo, fez MBA em Gestão de Pessoas pela UniA Santo André, atua como consultora para acessibilidade e educação bilíngue para surdos, é membro também do Grupo de Assessoria para a Implementação da Educação Bilíngue para surdos no município de São Paulo, é tradutor e intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, guia intérprete para surdos cegos, membro também do Grupo de Pesquisa em Interpretação e Tradução de Línguas de Sinais, Intertrades, membro do Grupo de Pesquisa Didática e Ensino de Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais, e docente no curso de pós-graduação em Tradução e Interpretação de Libras, Português, no Instituto Superior de Educação de São Paulo, ISESP, Singularidades. O interesse dela é em pesquisa sobre a atuação e formação de tradutores e intérpretes de Libras e português. Vou dar a palavra, então, para a professora Vânia. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Paulo pelo convite, né, pelos momentos que tivemos juntos na PUC, estudando a perspectiva bakhtiniana. Quero dizer que aprendi muito com ele nas discussões, nas aulas do doutorado na PUC, e agradecer o convite. Também quero agradecer ao Carlos pela gestão, por toda a organização, contato, e por estar aqui dando todo o apoio para que esta palestra possa acontecer. Quero agradecer já de início ao Mike e à Denise pela interpretação para a língua de sinais. Sem eles, muitas pessoas não teriam acesso ao que eu vou dizer agora, então a participação de cada um é importante. Primeiramente, o convite, a oportunidade de estar aqui, e quero dizer que eu estou muito feliz, iniciando o ano, falando sobre a minha pesquisa, sobre a temática que eu gosto muito, que é falar do meu trabalho, que é falar sobre a atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais, mas a partir da perspectiva bakhtiniana. Carlos, se você puder, por favor, compartilhar a apresentação. Nossa, que rápido, muito obrigada. Eu vou fazer a minha autodescrição, quase que eu esqueço. Eu sou uma mulher cis, branca, de 40 anos, tenho cabelos castanhos, levemente ondulados, com corte com uma franja e um corte um pouco abaixo do ombro. Estou sentada no escritório na minha casa, frente a uma parede branca, e uso uma blusa de viscose branca com minúsculas bolinhas pretas. Quase não dá para perceber no vídeo. Bom, já me descrevi, dá para entender um pouco como é que eu sou. Eu tenho o meu tom de voz um pouco baixo, então se tiverem uma dificuldade de escutar, só mandar uma mensagem aqui no
no chat privado, ou os intérpretes também podem sinalizar para mim, que eu aumento um pouquinho o volume. Bom, eu tenho uma tarefa bem importante, que é falar da atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais a partir da perspectiva bakhtiniana. E eu quero dizer que é muito importante o momento que a gente vive hoje, de vários cursos de pós-graduação em várias universidades, assim como na UFAL, assim como na PUC, PUC São Paulo, PUC Minas, e também na UFES, que a gente já tem diferentes grupos, na UFSCar também, em São Carlos, a gente tem diferentes grupos olhando para a atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais a partir da perspectiva bakhtiniana. Então, esse é um grupo que está crescendo e favorece a gente olhar para a atuação de uma perspectiva mais dialógica, de uma perspectiva mais humana, a partir de um olhar para as pessoas, para os discursos, para as interações. Então, desse lugar que eu falo, desse lugar que eu estudo, nesse lugar que eu estou aprendendo a ser tradutor e intérprete de língua de sinais. Eu queria dizer também que o que eu vou apresentar hoje tem um pouco de vários momentos, por isso que eu nomeei a palestra como mapeamentos, porque eu vou falar um pouco do mapeamento que eu fiz na tese, mas antes da tese também eu fiz uma pesquisa sobre a atuação dos intérpretes em São Paulo, no contexto, né, da metrópole de São Paulo, em 2019, antes ainda do início da pandemia. E também vou falar um pouco da continuidade da minha pesquisa depois de terminar o doutorado. Então, é uma mescla de muitas informações sobre o que é o trabalho do tradutor e intérprete de língua de sinais. Pode passar, por favor. Então, eu trago aqui como importante para a nossa discussão como temática a reflexão sobre o fazer ético do TIOS e do guia intérprete, do GI, porque a atividade de guia e interpretação, ela deriva do trabalho do intérprete. Então, quando a gente fala do intérprete, a gente também está falando sobre guia e interpretação de certa forma, né, de modo geral. E olhar para a atividade ética do TIOS a partir do conceito de participatividade, considerando o TIOS como um mediador discursivo. Então, pensar a atuação ética do TIOS a partir de cada esfera da atividade humana e cada gênero do discurso que o TIOS atua. Então, é um pouquinho disso, por isso que eu trago mapeamentos, para a gente entender onde o TIOS atua, o que ele faz, né? Quais são as relações desses cenários em que o TIOS atua. E aí eu começo a minha apresentação com uma citação de Voloshinov. Esse é o sinal do Voloshinov. Todas as formas de interação discursiva estão estreitamente ligadas às condições de dada situação social concreta e são extremamente sensíveis às oscilações do meio social, produtoras de temas e conteúdos ideológicos. Então, eu começo com essa citação de Voloshinov para pensar que a cada esfera, a cada gênero do discurso que o tradutor-intérprete e o guia-intérprete atua, cada esfera vai trazer uma situação diferente de interação, uma situação diferente, uma condição diferente ligada àquela esfera. E o TIOS, ele vai atuar a partir desse lugar que ele está. Então, eu começo com essa citação e vou trazendo os mapeamentos que eu organizei para apresentar para vocês. Pode passar, por favor. Toda a base da minha pesquisa, da minha tese, do olhar para a atividade de tradução e interpretação, tem base no conceito de responsabilidade de Bakhtin. Então, desde os inícios, do início dos estudos de Bakhtin, Bakhtin já engendrava uma filosofia
da linguagem, diferentemente dos estudos anteriores a Bakhtin, que pensavam a linguagem dentro dos estudos específicos, linguísticos, e a filosofia de modo apartado. E Bakhtin, ele vai olhar para a linguagem a partir de um olhar que não só vai olhar para a língua, pela língua, e não só pelo subjetivismo ou psicologismo. Ele vai olhar para a língua a partir das interações sociais. E aí ele cunha o conceito de responsabilidade do ato, que foi traduzido para várias línguas de formas diferentes. Então, em algumas traduções a gente vai achar ato ético, ato responsável. Então, esse conceito de Bakhtin ele foi sendo traduzido e foi sendo relido em diferentes culturas a partir desses primeiros estudos de Bakhtin. Pode passar, por favor. Já em um dos últimos escritos de Bakhtin, já em 1979, Bakhtin faz como uma espécie de um compilado desses conceitos, sempre olhando para o contexto dialógico, sempre pensando que o contexto dialógico em que a gente atua, ele parte do passado, da historicidade do ser, ele parte de algo que já existe e ele parte da criação a partir dos momentos únicos, da situação única e concreta em que as pessoas interagem. Então, esse é o entendimento de contexto dialógico de Bakhtin. Então, ele vai trazer que a gente olha para um contexto olhando para o passado sem limites e pensando na criação para o futuro sem limites. Então, todo o estudo bakhtiniano, de Bakhtin, do círculo, tem fundamentos filosóficos muito importantes, e é a partir disso, a partir de olhar para a linguagem, mas a linguagem que permeia as relações humanas, é que se baseia essa organização desse pensamento filosófico do círculo de Bakhtin. Pode passar, por favor? Então, eu trago um trechinho da minha tese, que organiza o olhar para a atividade de tradução e interpretação a partir de alguns pontos. O primeiro ponto é da interdisciplinaridade dos estudos sobre interpretação, sobre tradução e sobre guia à interpretação. Entendendo que não tem um único campo de estudo que possa falar da atuação desse profissional. Então, o trabalho de tradução ele pode ser pensado, ser estudado a partir das disciplinas de tradução literária, de literatura. O trabalho do tradutor-intérprete ele pode ser estudado, pensado a partir das disciplinas que vão olhar a partir da psicologia, estudos sobre educação. Então, são vários sobre linguística, claro, a linguística sempre permeando os estudos sobre tradução, interpretação de língua de sinais. Então, primeiramente, existe uma necessidade de localizar onde é que está a pesquisa sobre o tradutor e intérprete de língua de sinais. E a gente descobre que não tem um único lugar, porque a tradução e interpretação ela existe em todos os campos onde há linguagem, onde há interação entre pessoas, há necessidade, em algum momento, de tradução, de interpretação ou de guia interpretação. Depois, há necessidade de olhar para a interpretação, a tradução e a guia interpretação como atividades distintas, como elas funcionam. E pensar também sobre a atuação do TILS a partir da esfera e gênero, que foi o que eu já disse no início, e a ideia de responsabilidade e representatividade em Bakhtin. Muito do que a gente pesquisa, do que a gente estuda, pode parecer que, nossa, agora que o TILS existe, agora que o TILS está com uma visibilidade, porque a gente teve a pandemia, porque teve as lives, porque agora que o TILS tem trabalho, mas Cristina Lacerda,
lá em 2010, né, em uma das suas publicações sobre o intérprete educacional, já dizia que a figura do intérprete não é nova, né? O início da atuação do intérprete como profissional a gente pode dizer que realmente de contratação como profissional a partir da década de 90 ou antes disso, né? Pode passar, por favor? Então, sobre a interdisciplinaridade dos estudos, a gente entende que a investigação ela vai passar por diferentes campos, e eu já adiantei um pouquinho aqui o que eu ia falar, mas a gente tem uma nova realidade que inclui o uso de tecnologias da comunicação e informação. Então, a gente tem um novo campo de estudos, além da linguística, da antropologia, da linguística aplicada, né, da educação especial, que tem um histórico muito importante, né, de olhar para o intérprete que atendia os alunos na educação, né, dentro da educação especial. Hoje a gente tem uma nova necessidade, que é pensar tecnologias que favoreçam a atuação do tradutor e intérprete. É um pouco do que está acontecendo hoje, né? Um pouquinho antes de começar a live, estávamos aqui com o Carlos. Como vamos apresentar? Como vai colocar o PowerPoint? Onde vai ficar o intérprete? E dá para escutar? Não dá? Então, a gente estava nessa organização que é puramente tecnológica, mas que é discursiva também, né? Onde coloca, como faz, né? É importante que tenha intérprete. Esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Durante pós-pandemia, não sei se a gente pode dizer pós, porque a onda de Covid agora muitas pessoas estão sendo infectadas, infelizmente, mas esse nosso processo é esse de usar os recursos tecnológicos também para atuação. Vamos passar, por favor? Então, agora eu vou levar um tempinho aqui da minha fala para diferenciar as três atividades, como eu tinha dito. Então, atividade de interpretação, atividade de tradução e atividade de guia e interpretação. Acho que todos os trabalhos que vão olhar para a tradução e interpretação fazem essa diferenciação. O que a interpretação é algo que é simultâneo, é algo, né, que você interpreta e depois o que você interpretou não fica registrado e a tradução fica registrado. Mas a gente está vivendo um momento hoje que a gente entende que o registro já não diferencia mais as duas atividades, porque tudo que a gente faz hoje vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o Instagram, e então a possibilidade de registro não é mais um diferenciador. Na verdade, o que diferencia as duas atividades, a interpretação e a tradução, é o tempo, né? A interpretação, ela existe e ela se organiza no limite do tempo da enunciação da língua-fonte. Então, a gente tem o Michael aqui interpretando, e se eu parar de falar, ele vai parar de interpretar. Se eu falar muito rápido, ele vai ter que dar um jeito de me acompanhar. Então, são dois conceitos importantes para a diferenciação. O primeiro é o tempo, e o segundo é o espaço. Que a gente vê lá na tradução, eu vou acabar antecipando um pouquinho, que na tradução, o momento de produção da tradução, ele é apartado no momento da produção da língua-fonte, o que a gente não vê aqui na interpretação. Nós estamos enunciando concomitantemente. Então, esse é a grande diferenciação. O tempo, principalmente, e o lugar. E o lugar, não necessariamente o lugar físico, porque estamos em estados diferentes, mas atuando no mesmo lugar virtual, né? Virtualmente. Aí tem um pensamento de Bakhtin que vai dizer que depois da palavra dada, pensada, o ato já é ato. E aí a gente trazendo isso para a interpretação acontece nessa mediação imediata, né? Nessa discursividade imediata.
Então, por isso, de pensar no ato como um ato ético, como um ato responsável, que preparo eu tenho para fazer a interpretação, né? Que competências eu tenho para fazer a interpretação, tudo isso tem a ver com esse ato responsável de assumir uma determinada atividade que você tem ou não, pode ou não exercer, tá? E como a relação entre as pessoas durante a interpretação. Isso também tem a ver com esse ato responsável. Pode passar, por favor? Acho que a gente vai trocar os intérpretes. Isso? Então, agora houve a substituição dos intérpretes, entra a Denise no lugar do Michael e a gente continua. Estou fazendo a descrição aqui para quem não enxerga saber que agora estamos com a Denise na tela. Então, desse conceito de interpretação, a gente tem 3 principais modalidades de interpretação. A simultânea, que é o que a gente está vendo a Denise fazer agora. A gente tem a interpretação intermitente, que é uma modalidade de interpretação em que são pequenos blocos de fala, não concomitantes. Então, o orador fala, o intérprete não interpreta, ele interpreta depois que o orador para de falar. E a gente tem a interpretação consecutiva, que é aquela interpretação que a gente tem um bloco de 7 a 14 minutos de fala ininterrupta, e o tradutor, intérprete, ele toma notas e depois ele faz a interpretação. Essas são as 3 principais modalidades. Mas dessas modalidades derivam muitas outras quando a gente vai pensar em língua de sinais. Então, eu vou citar algumas delas, eu vou fazer a leitura de algumas delas aqui, porque para quem não enxerga também ter acesso a essas derivações. Então, a gente tem a possibilidade, a partir do contexto de atuação, do posicionamento, de onde estão posicionadas mesmo fisicamente as pessoas, dos recursos e da equipe. Então, eu tenho a possibilidade da interpretação simultânea sussurrada, a gente tem a possibilidade da interpretação de cabine também para a língua de sinais, a interpretação simultânea com texto, a tradução oral à prima vista, são coisas diferentes essas duas, a interpretação simultânea com superposição visual, isso quando a gente tem 2 línguas de sinais, uma como língua-fonte e a outra língua de sinais como língua-alvo da interpretação. A gente tem interpretação oral, voice-over, que a gente chama para os surdos cegos de fala ampliada. A gente tem a guia interpretação com comunicação áptica, que precisa de 2 guias intérpretes, então usa Libras tátil, mais a descrição, ou nas costas, como a Denise fez aqui, ou também usa o antebraço, né, para fazer a descrição e alguma complementação. A interpretação simultânea com dublagem em equipe, quando a gente tem uma situação normalmente de uma apresentação cultural, artística, então a gente tem várias vozes atuando como intérpretes ao mesmo tempo, fazendo dublagem. Interpretação relay ou multitarefa, quando tem mais de uma língua de sinais, ou mais de uma língua oral e língua de sinais. Interpretação feeder, que é a interpretação de alimentação entre intérpretes de línguas de sinais. Interpretação com performance e interpretação em juízo com revisão. Quando tem mais de um intérprete, um fazendo a validação e interpretação do que está sendo dito. Isso acontece muito na área da justiça, quando 2 partes, cada parte leva o seu intérprete para ver se está tudo sendo dito direitinho. Então, assim, a gente, só com essa listagem, que tem a ver com esses mapeamentos, então, esses tipos de interpretação, eles vão aparecendo à medida que as situações de interação, as vivências vão mudando, à medida que as pessoas surdas vão participando de outros lugares, né, sociais. Então, a interpretação ela vai se reconfigurando de forma dialógica,
a quantidade de intérpretes, como se organiza, vai depender muito da interação entre as pessoas. Então, essa organização parte desse trabalho que eu fiz em 2019 e também um pouco do que foi descrito na tese em 2021. Pode passar, por favor? Então, aqui eu trago só algumas imagens, né? A gente tem, historicamente, o conceito de interpretação, pensando no intérprete que está posicionado com contato visual com o público. Então, a gente tem uma foto do intérprete sentado, é uma palestra, um seminário na PUC, ele está sentado, e tem pessoas palestrando sentados na bancada. Outra imagem é também no IMPLA, na PUC, onde um professor surdo está fazendo a apresentação do seu seminário, as pessoas estão sentadas dentro da sala de aula, e nesse não é um auditório, e o intérprete está sentado na posição como se ele fosse também um espectador, fazendo a voz do surdo que está apresentando. Outra imagem, a gente tem os palestrantes todos sentados, uma mesa de debate, num auditório do SESC, um auditório imenso, gigante, e a intérprete posicionada em pé, para que ela possa ser vista, e ela tem o contato visual dos surdos também. Então, aqui, esse é o tradicional, que a gente conhecia como o intérprete posicionado à frente, ou posicionado com contato visual com as pessoas para quem ele está interpretando e com as pessoas que ele precisa interagir. Pode passar a imagem. Mas, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha a experiência da interpretação presencial, porém transmitida, em que, mesmo estando todos presentes no mesmo ambiente, o intérprete fazia interpretação para a câmera. Então, aqui a gente tem imagens do lado esquerdo, quando veio o Obama fazer a apresentação dele em um evento aqui, o intérprete estava presente, só que a gente pode dizer que é uma espécie de cabine de interpretação com uma câmera captando a imagem do intérprete e projetando no telão. A projeção ficou um pouco distante na foto, mas está sendo projetado. Tem outra imagem que é do Prêmio Jabuti, em que o intérprete também está com a sua imagem sendo captada pela câmera e sendo projetada no telão. E também um outro evento de uma empresa multinacional em que a intérprete está interpretando para a câmera. Em todos esses casos, sem contato visual com o público surdo. Nesses casos, a gente nem sabe quem é o público surdo, onde está sentado. Então, a interação já não é mais nesse contato visual humano, mas a interpretação diretamente para a câmera. Tudo isso antes da pandemia. Então, a gente pensa que os recursos tecnológicos, é agora que a gente está pensando nisso, mas isso já existia. Então, já existia, só que nesse momento da pandemia isso aumentou consideravelmente. Pode passar, por favor. Eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu estou descrevendo as imagens para que seja possível que todos possam acompanhar. Há também a situação da interpretação em cabine, fazendo a interpretação de Libras para o português. Então, aqui a gente tem duas situações em que são duas intérpretes dentro da cabine, fazendo a interpretação para o português, e as pessoas, imagem das pessoas fora da cabine interagindo, e a imagem da intérprete não está em evidência nesse evento. O evento todo acontecendo em língua de sinais. Mas pode passar? E aqui também mais uma situação de uso de tecnologia, e também do trabalho da pesquisa de 2019, apresentando a situação de interpretação a partir de videoconferência. Então, a gente tem uma imagem das bancas de TCC, de final de curso, no Singularidades, que é a faculdade que eu sou professora, com a participação de pessoas de outros estados por meio de videoconferência, e uma outra imagem de uma interpretação empresarial com pessoas participando de 4 estados diferentes do Brasil. A reunião estava acontecendo aqui em São Paulo e mais 4 estados do Brasil. Então, a gente vê que essa prática de videoconferência, de uso de tecnologias, de uso de câmera, já existe há um bom tempo,
e a gente vem trabalhando para que a tecnologia possa servir, possa atuar para que aconteça a interpretação, e não a interpretação sirva à tecnologia. Então, esse é o nosso objetivo, entender a partir das relações como é que a tecnologia pode funcionar. Pode passar? Aqui também é uma situação de interpretação com transmissão via streaming. A gente tem isso, tem uma imagem que foi um curso, que é um curso de economia que a ex-presidenta Dilma deu, e como muitas pessoas de várias unidades da faculdade queriam participar daquele momento, a palestra foi feita para professores da universidade aqui em São Paulo e transmitida para todos os alunos, porque seria impossível ter ali naquele momento alunos de todas as unidades do Brasil participando. Então, foi transmitido via streaming a interpretação. E no MASP, uma outra imagem que tem a possibilidade de assistir o evento de forma presencial, porém também sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo canal do MASP. Os seminários do MASP sempre são transmitidos, e desde, eu acho que 2016, isso acontece. Então, também não é algo novo. Pode passar, por favor? Tá. Vocês viram aí que a atividade de interpretação, aqui a gente está na tela, o tema da tradução, mas vocês viram que a atividade de interpretação envolve uma série de questões, diferentes contextos, diferentes lugares, diferentes gêneros, e cada situação de interpretação vai exigir do intérprete um tipo de competência, um tipo de conhecimento, um tipo de repertório, e é importante que a gente entenda que a interpretação ela não é única, não é de uma forma só que se faz. Então, esse mapeamento já vem mostrando isso há algum tempo, e a gente tem mais coisas para pensar sobre a atividade de interpretação simultânea, consecutiva, e todas as outras derivações. Aí, agora que a gente viu bastante sobre a atividade do intérprete em si, né, que atua concomitantemente, a gente tem também a atividade de traduzir, que também é discursiva, também é influenciada pelo contexto histórico, social. A diferença é que a produção em língua de sinais ou em português, ela é apartada do momento enunciativo. Então, ela é apartada em tempo e espaço. Não necessariamente para traduzir, você precisa estar no mesmo espaço em que a enunciação foi proferida, que o discurso foi proferido, que o material foi feito, a material audiovisual, seja qual for o texto-fonte. E a questão do tempo não concomitante, isso faz com que o tradutor, ele tenha, a partir de um texto acabado, de um texto finalizado, que ele tenha a possibilidade de uma contemplação ética e estética. Então, de novo, a questão do tempo, fazendo com que a atividade ela tenha uma operacionalização de forma diferente. Então, quando eu tenho um texto acabado, eu tenho um discurso, ou tenho um material audiovisual, ou, sei lá, um filme que eu vá fazer a tradução, ou um vídeo institucional de uma determinada empresa que pede para colocar a tradução para a língua de sinais, eu tenho a possibilidade de assistir mais de uma vez esse material, de começo, meio e fim, e saber onde é que aquele discurso vai chegar, a partir da materialidade dele, a partir de poder analisá-lo. E essa contemplação desse material, ela tem que ser ética e ela tem que ser estética. Diferente da interpretação que o discurso ele está acontecendo enquanto a gente está atuando. A gente tem menos condições de ter essa contemplação ética e estética. Certo? Vamos passar, por favor? A guia interpretação, ela é a gente considera que ela é uma especialização da atividade do tradutor e intérprete de língua de sinais. Então, a gente entende que o guia-intérprete, que trabalha com surdos cegos que se comunicam em língua de sinais, porque não são todos os surdos cegos que sabem língua de sinais,
mesmo que seja um surdo-cego que usa a língua de sinais tátil ou que usa a língua de sinais campo reduzido, mesmo que qualquer situação em que usa a língua de sinais para se comunicar ou para atender o surdo-cego, a gente entende que ela deve ser uma especialização da atividade do tradutor-intérprete de língua de sinais. A diferença é que a atividade, e aí olhando com esse olhar ético, né, estético, né, de como é que é o ato responsável da atuação do guia-intérprete, é que o guia-intérprete, ele é responsável pela segurança, pela segurança física, pela mobilidade e pela comunicação do surdo-cego. Então, para além de somente, né, já não é pouca coisa, para somente traduzir o discurso, o guia-intérprete é responsável por possibilitar ao surdo-cego a interação com as outras pessoas e com o ambiente que ele está. E essa é uma atividade de alto grau de valoração. Então, descrever um espaço, descrever uma pessoa a partir da língua de sinais para uma pessoa que não enxerga é de uma responsabilidade muito grande, porque tem um alto grau de valoração de toda a situação. Eu vou contar rapidinho uma situação que aconteceu comigo. Eu estava guia interpretando para uma pessoa surdo-cega em uma conferência pública de educação. Conferência de educação é sempre um ambiente muito tumultuado, né? Muitas pessoas querem falar, há discordâncias, concordâncias com o texto, então tem muita questões de politicagem. E eu estava com uma pessoa surdo-cega, usando a fala ampliada, que ela não usava a língua de sinais, então eu estava fazendo a descrição do texto que estava na tela, a leitura do texto, fazendo e descrevendo o ambiente. E próximo onde estávamos sentados, eu e a surdo-cega, começou uma discussão, começou uma briga, né? As pessoas, porque você falou que ia votar no tal texto, no tópico tal, e não votou. E as pessoas começaram a usar palavras de baixo calão, xingando e com os ânimos muito exaltados. Eu, naquele momento, parei de fazer a guia interpretação do texto que estava sendo apresentado para a votação e comecei a descrever para ela toda a situação que estava acontecendo ali, né? A gente não sabe o que pode acontecer, se as pessoas iam chegar às vias de fato ou não ali, né? Então, eu disse para ela, bom, aqui a gente há uns 20 metros de onde estamos sentadas, existe uma discussão iniciando, aí comecei a fazer a narração da discussão, e ela virou para mim assim, você acha que é seguro a gente continuar aqui ou a gente muda de lugar? E eu decidi, não foi ela que decidiu, porque ela não estava enxergando. Eu disse, olha, eu acho melhor que a gente mude de lugar, até porque a gente não sabe onde vai parar, se chega mais gente, se dá uma discussão maior, né? Então, eu parei de interpretar, a gente se levantou, foi buscar um lugar mais calmo, para poder continuar acompanhando a conferência. Então, a gente saiu meio de fininho, assim, ali daquele lugar, mas tudo dependeu de como eu estava vendo a situação. Poderia olhar e falar, isso não é nada, e continuar interpretando o texto que estava sendo narrado e discutido, mas a gente faz escolhas durante a interpretação. E a guia interpretação é uma atividade de muita responsabilidade, porque a dependência comunicativa e a dependência de mobilidade da pessoa surdo-cega está muito ligada às decisões do guia-intérprete. As decisões do surdo-cego está ligada à valoração do guia-intérprete. Então, essa eu acho que é a principal diferenciação, né? A atividade de guia-interpretação como ato responsável para além da mediação discursiva, né? Extremamente valorativa. Pode passar, por favor? E aí, por isso, na tese, o conceito de responsabilidade e representatividade
a partir dos estudos de Bakhtin, veio muito forte como um apoio teórico e metodológico para olhar a atividade do TIOS. E a gente chega, a partir do texto da filosofia do ato, pensando na participatividade do TIOS, né? Em como o TIOS, como mediador linguístico e cultural, porém, portanto, discursivo, olhar para a atividade do TIOS a partir da participação do TIOS na vida, né? De uma relação em que a presença do TIOS em si já muda toda a relação de interação entre as pessoas. Né? A existência de uma terceira pessoa em uma relação para essa mediação discursiva já muda toda a situação concreta. Toda a organização física, espacial, de tempo de fala, toda a organização, a priorização de fala de uma pessoa ou de outra. Então, somente a presença do TIOS já muda totalmente a interação. E vai depender de como o TIOS atua, essa participatividade pode ser positiva ou pode ser não positiva, né? Eu não vou dizer negativa, porque o TIOS sempre está em determinado lugar para que que as pessoas possam se comunicar. Então, talvez mais positiva ou um pouco menos positiva. Pode passar, por favor. Beth Bright, que foi minha orientadora no doutorado, com quem eu aprendi muito também, olhar para o tradutor e intérprete a partir do círculo de Bakhtin. Beth vai dizer o seguinte, eu chamo de Beth, mas a autora Bright vai dizer que estudar a linguagem leva em conta a historicidade, os sujeitos, o social, simbolizada na ideia de signo ideológico. Então, a gente vai olhar para a linguagem, para o signo ideológico, a partir dessa historicidade. E não tem como a gente olhar para a atividade do TIOS sem olhar para a história da surdez, para a história da educação de surdos, para olhar para a comunidade surda como uma minoria que é linguística e que é social, sem entender e compreender a historicidade das pessoas surdas, o preconceito, tudo o que acontece, né, a opressão que a linguística que a comunidade surda vive. Então, nesse lugar, e a partir desse lugar que a gente tem que olhar para a atividade do tradutor e intérprete, que absorve muitas vezes, né, que tenta a defesa, porém sente muitas vezes esse preconceito na pele, atuando juntamente com as pessoas surdas. O tradutor e intérprete nunca vai ser uma pessoa surda, ele nunca vai saber exatamente o que é ser surdo, porém, durante a sua atuação, ele vivencia muitas das situações de opressão e muitas das situações de preconceito. Então, é só olhando para o texto, para o discurso, porém olhar também para o contexto, olhar também para cada situação concreta que a gente vai conseguir fazer esse estudo da tradução e da interpretação de língua de sinais, entender a atividade a partir dessa dimensão dialógica. Pode passar, por favor? Então, na minha tese, eu trouxe alguns discursos para analisar. Pode passar, por favor. Aqui, a gente tem as imagens. Então, eu fui olhar para discursos de formandos, né, de tradução e interpretação, olhar para o discurso de uma ex-presidente da FENES, que é a Federação de Surdos, sobre a atividade do TIOS, sobre a ética do TIOS, e olhar para os documentos do Código de Ética. Esse foi o meu corpus de pesquisa no doutorado, e a partir do olhar para esses discursos, a gente consegue entender que, mesmo eles acontecendo em momentos diferentes, em situações diferentes, eles falam do mesmo tema, que é o tema do ato responsável, que é o tema da ética, que é o tema de vivenciar
situações e momentos e vivenciar um processo histórico da profissionalização do TIOS, né, da construção do que é ser TIOS. Então, esses três grupos de discursos ajudam a gente a olhar para a atividade do TIOS como ato responsável a partir do conceito de participatividade, que é o que eu trago na tese. Infelizmente, eu não consigo detalhar cada um aqui nessa palestra, mas eu sugiro que quem tem interesse, a partir de olhar para esse contexto da ética do TIOS e da profissionalização a partir da perspectiva bakhtiniana, que faça, né, procure a tese e aí pode, com calma, olhar os discursos todos e análise dos discursos. Pode passar. Todos os discursos, eles vão refletir as vozes sociais em torno da atuação do TIOS. Então, a gente tem um discurso das formandas, que vão olhar ou para a ética como algo já organizado, até porque elas estavam se formando, então já pensado, né? Mas todas vão dizer que existe a necessidade de um caminho ainda a percorrer para uma identidade profissional e ética. A professora Ana Regina, ex-presidente da FENEIS, ela vai dizer que a ética é algo que precisa ser encontrado, que precisa existir uma busca constante e uma autoavaliação constante. Então, ela traz isso no discurso dela, pensando no fazer ético e profissional do TIOS. E os códigos de ética, eles tentam preencher um vazio de normas, porque a profissão é uma profissão que está em constante desenvolvimento, visto que a gente hoje ainda pleiteia a regulamentação do tradutor e intérprete de língua de sinais a partir do projeto de lei que ainda está em tramitação no Senado, agora no Senado Federal, né? Então, a gente segue esse caminho de olhar para a atividade de tradutor e intérprete de língua de sinais a partir de um olhar profissional, mas esse é o nosso caminho ainda. Pode passar. Então, nos códigos de ética, vem muito forte, claro, é o tema da conduta ética profissional. A gente vê, salta os olhos, quantas vezes aparece a palavra profissionalismo, profissão e profissional como algo que a gente precisa pensar, pensando que esse ainda é um caminho, e referências à surdez que se tornam quase inexistentes dentro dos textos. Então, pode passar, por favor. Então, olhando para todo esse contexto, né, tudo que foi pensado, tudo que foi analisado, os discursos, são vários conceitos que são trabalhados, e a atuação do tradutor e intérprete de diferentes contextos, como social, comunitário, no mercado de trabalho, empresarial, na televisão, né, jornalístico, televisiva, esportiva, lazer, no contexto artístico e literário, e também no contexto de conferências. Todas essas esferas, né, da atividade humana, elas vão fazer a gente pensar em alguns conceitos, como o conceito de alteridade, de ética, claro, de participatividade, que eu já falei um pouco, representatividade, responsabilidade, atuação ética e estética, e discursividade. Então, esses são os conceitos que permeiam o olhar da atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais a partir da perspectiva bakhtiniana. Pode passar, por favor. Eu acho que eu já falei um pouco disso, né, que olhar para a atividade do TIOS, eu acho que algumas considerações que eu posso trazer, né, do trabalho da tese, é que olhar para a atividade do TIOS olhar para um conteúdo que ele não pode ser pensado somente do ponto de vista teórico, mas também não pode ser pensado somente do ponto de vista prático. Quais são as competências, que termos eu preciso saber para interpretar, ou traduzir, porque a gente está falando de relações entre pessoas.
Então, a gente chega à conclusão que o conteúdo do estudo da atividade de tradução e interpretação é o conteúdo teórico e filosófico, que vai depender do viés social, político, acadêmico, jurídico, normativo, das relações sociais, dos contextos e esferas em que o TIUS atua. Então, é um nível de complexidade muito grande olhar para esse lugar, que é o lugar que o tradutor-intérprete assume quando ele decide atuar como intérprete ou como tradutor. Pode passar, por favor? Dando continuidade, após a apresentação da tese, né, após a defesa, o estudo não para, a pesquisa continua. Mas parte do mapeamento que eu fiz na tese, eu dei a sequência nesse mapeamento, olhando para os lugares de atuação do TIUS. Pode passar, por favor. O estudo aqui está embasado no conceito de gêneros do discurso de Bakhtin, entendendo que olhar para o gênero ele vai depender de dois polos. Né? Primeiro, olhar para a linguagem, para os textos que circulam em determinados gêneros, o tipo de linguagem, e o segundo polo tem a ver com o ato do enunciado. Então, existe uma linguagem, um polo que é da linguagem, que é repetível e reproduzível, porém, existe algo que é único e singular em cada situação e contexto em que o TIUS atua. Então, olhar para esses diferentes polos e dizer, aqui é um gênero do discurso que o TIUS atua, aqui é outro gênero, aqui a gente tem uma esfera, vai depender desses polos, que é a linguagem, porém, as situações individuais em que os TIUS atuam. Pode passar, por favor. Então, a fonte de dados para essa sequência desse mapeamento foram os trabalhos levantados, né, as dissertações e teses que foram citadas no texto da minha tese de doutorado, as pesquisas entre 2010 e 2020, então, um total de 141 textos, e também outros lugares onde circula a informação sobre o TIUS, que são textos de artigos, notícias, debates, lives, como essa que está acontecendo agora, como essa transmissão que está acontecendo agora, e outras publicações, um total de 55 textos. Pode passar, por favor? Estas são as universidades, é uma lista de universidades e dessas dissertações e teses. Eu vou ter que fazer a leitura, porque para quem não enxerga, então não basta, né? Então, Universidade Metodista de Piracicaba, a UNB, em Brasília. Esse aqui é o sinal. A PUC, São Paulo. Esse é o sinal da PUC, São Paulo. Aí eu tenho a PUC Ribeirão Preto. PUC Ribeirão Preto. A Universidade Federal do Ceará, UFC. Esse é o sinal da UFC. A Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Esse aqui é o sinal. E a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que todo mundo conhece. Então, esses foram os lugares de onde a gente olhou esses contextos de atuação a partir das teses e dissertações dos programas de pós-graduação. Pode passar. Nesses textos todos, a gente percebe que a esfera educacional, né, é a maior. Aqui a gente tem um gráfico de barras na vertical. A gente percebe que a esfera educacional ela é maior, só que a esfera educacional foi separada entre esfera acadêmica, esfera da educação básica e esfera educacional no sentido geral, considerando cursos livres, cursos de línguas, outros que não estão na educação prioritária. Então, a gente tem acadêmica com 41 textos descrevendo, né, a atividade, esfera da educação básica, 27 textos, educacional, 19, esfera artística, 23, esfera social e política, 8, esfera da saúde, 6 teses e dissertações, 6 textos, esfera religiosa, também 6, esfera profissional,
4, esfera jornalístico-televisiva, 3, teses e dissertações, e esfera jurídica, 3. Então, a gente vê aqui uma quantidade enorme de trabalhos na área da educação e na área comunitária, alguns, esfera artística, principalmente considerando a esfera de tradução literária, também para a língua de sinais. Então, a gente vê um pouco da história do que é a atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais, também refletido aqui nas teses e dissertações, na maior parte olhando para o conjunto de situações e contextos educacionais. Pode passar, por favor? Aqui eu apresento uma nuvem de palavras, também com base nos objetivos, nos resumos, no que foi coletado nessas teses e dissertações. E ao centro da nuvem de palavras, a gente vê a palavra aula, porque não necessariamente as teses dizem assim, o contexto, o gênero discursivo específico da minha pesquisa é tal, mas muitos deles escreviam a atuação do intérprete ou do tradutor em situação de uma aula. Então, essa é a principal palavra. E depois, a segunda palavra maior na nuvem de palavras é o contexto artístico literário, que então reflete, então mostra realmente o que foi apresentado no gráfico anterior. Eu já estou quase terminando aqui, tá? Pode passar. O resultado do mapeamento é que, independente da abordagem teórico-metodológica, existe a necessidade de olhar para a tradução e interpretação e olhar para o contexto e o conteúdo da tradução. Então, independente de qual é a teoria que essas teses e dissertações se embasaram, sempre há a descrição do texto interpretado. Então, era disciplina de matemática, o conteúdo, o texto, que aí tem a ver com aquele primeiro conceito do gênero que a gente vê sempre dois polos. Um é a linguagem, né, o tipo de linguagem, e o segundo polo é a situação de interpretação. Então, a gente vê que, independente de qual é a metodologia, a base teórico-metodológica, esses trabalhos eles vão dissertar sobre o contexto de atuação, ter que descrever como é que era aquele contexto e que tipo de linguagem, que tipo de texto era interpretado. Pode passar, por favor. Já nas outras produções, a gente vê vários comentários, também com a necessidade de dizer do contexto e de dizer do tipo de linguagem, de terminologia, de como era. Então, a separação aqui, a organização foi um pouquinho diferente, olhando em todos esses 55 textos, vídeos, palestras, lives, o comentário de diferentes gêneros dentro da esfera educacional, dentro da esfera da saúde, da esfera criminal, separada da esfera jurídica, da esfera política, esfera empresarial e esfera financeira. Então, a gente vê comentários e explicações sobre a atuação do intérprete nesses diferentes lugares. Dentro de cada esfera, diferentes gêneros. Por exemplo, interpretação na situação de ir na delegacia para fazer um BO de lesão corporal. E também, por exemplo, na esfera financeira, a situação de abertura para a solicitação de um empréstimo, de um financiamento. Um gênero que precisa de uma linguagem específica, um contexto específico. Pode passar, por favor? Então, independente de ser ou não uma tese, uma dissertação, a necessidade de olhar para a situação da linguagem, né, para o polo da linguagem, do que é repetível, do que é reproduzível, e olhar para a situação única e particular de atuação do TIOS, vai dizer que gênero é esse discursivo que o TIOS atua. E a gente percebe que, fora das teses e dissertações, a gente tem uma variedade muito maior de campos de atuação e de lugares sociais que existe a participatividade da atuação do TIOS. Pode passar, por favor? Então, a partir desse, já para finalizar, quase, eu vou esperar a troca dos intérpretes e eu finalizo.
Então, pensando nesses dois lugares de mapeamento, né, os textos acadêmicos e os textos livres, vamos dizer assim, que falam sobre a atuação do intérprete, há necessidade de uma sistematização de onde é que está. Mas é muito difícil que essa sistematização aconteça porque as diferentes esferas da atividade humana elas estão interligadas. Então, a esfera política ela está interligada com a esfera dos movimentos sociais. A esfera acadêmica também está interligada com os movimentos sociais, porque o que se pesquisa na academia tem a ver com o que a sociedade vive. Ou então a esfera criminal está muito ligada com a esfera jurídica. Então é muito difícil a gente fazer uma sistematização pensando na atuação do intérprete em uma única esfera. Porém, o intérprete ele pode se especializar em determinado campo da atividade humana. E eu acho que esse é um caminho para a profissionalização dos intérpretes. Né, para que ele se especialize ou no contexto, ele pode ir para o contexto midiático, ou para o contexto de conferência, ou trabalhar no contexto comunitário. Então, a gente vê aí um movimento de, principalmente nesses textos que foram textos colhidos em lives, e a gente vê o caminho para essa especialização do intérprete em uma determinada esfera de atividade humana. Pode passar, por favor? Então, algumas considerações eu já acabei antecipando, mas o mais importante é a gente observar a necessidade de entender onde e como o intérprete atua, e isso pode... cada estudo, cada pesquisa, né, cada TCC de vocês que estão fazendo a graduação, né, de tradução e interpretação, ou as pessoas que estão pesquisando nos programas de pós-graduação, cada estudo que a gente pode considerar que envolve estudos, os ETILs, né, estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, que está assim organizado em diferentes universidades, isso colabora para a gente fazer esses delineamentos éticos para a profissão do tradutor e intérprete de língua de sinais. Então, os estudos que a gente faz, eles são muito importantes, mas eles devem ser estudos que partem da prática, né? Trazem alguma teoria para analisar, porém, os estudos eles têm que ter um cunho teórico e filosófico. Pode passar? A partir do contexto da pandemia, a gente vê uma nova realidade. Pode passar as fotos, por favor? Então, a gente vê a interação humana a partir de telas. A gente tem aqui várias telas de computador, várias pessoas na tela. Pode passar? Uma nova realidade de atuação, mas não deixa de ter a necessidade do humano. Não deixa de ter a necessidade do humano. E a gente vê o resultado da interpretação diferente, que também é o que está acontecendo aqui. Pode passar. Então, a pandemia, ela veio mudar a atuação do tradutor-intérprete, porém, a gente não deixa de ter esse contato humano, né? De interpretar para pessoas, de interpretar pessoas para outras pessoas, mediante recursos tecnológicos, mas a partir da interação entre pessoas. Pode passar. Finalizando, então, meu último slide, eu retomo a citação do Voloshinov, que vai dizer que as formas de interação discursivas estão estreitamente ligadas às condições de dada situação social em concreta. Cada lugar de atuação do TIOS, em cada lugar, em cada contexto, a partir da interação entre as pessoas, que a atividade do TIOS vai se construindo. A partir de um contexto que eu trago na tese, que é o contexto de participatividade na vida das pessoas, que a gente pode considerar como um ato ético e responsável. Pode passar. Aqui estão as referências. As referências estão nos slides, mas também aqui ao final. Eu agradeço. Nós que agradecemos, Vânia, pela esclarecedora palestra, que vai nos dar algumas
alguns insights, né, sobre a atuação do intérprete no mundo, né, da interpretação, e que muitas vezes não é pensado. Todas as formas de interpretação, todos os movimentos do intérprete, né? E você também nos deu algumas. Você também tocou na questão da especialização do trabalho, né? Quanto mais o trabalho vai sendo feito, né? Quanto mais necessidade ele vai sendo procurado, né? Mais especializado o trabalho fica nas suas várias áreas. Você também nos mostrou alguns pilares de pensar para a gente poder pensar a interpretação, né? O primeiro pilar que eu percebi foi as formas de atuação do intérprete na relação tempo-espaço, próximo, longe, no mesmo tempo, em tempos diferentes, né? Você também nos mostrou a questão da ética no trabalho, que envolve a língua que está sendo interpretada, né? E o contexto de atuação. São duas coisas que estão ligadas e que estão relacionadas à ética, ou seja, como é que o intérprete vai lidar com essas duas coisas, né? E ao tempo todo isso. Você também nos deu a importância da relação entre teoria e prática, né? No estudo da interpretação. E o posicionamento ético-estético do intérprete. É a partir desse posicionamento que a interpretação se dá, né? Eu vou abrir, então, para as perguntas, mas eu vou fazer a primeira. Você, no momento, se eu entendi corretamente, no momento em que você falou dos documentos, você disse que a referência à questão da surdez aparece muito pouco nos textos. Então, eu queria saber de você, pode ser que não tenha sido da sua pesquisa, mas da sua posição, né, pessoal, como é que isso pode impactar, se a gente está falando de ética, do posicionamento ético, dos documentos, como é que isso pode impactar na própria atuação, no próprio funcionamento da interpretação em relação ao surdo, à pessoa surda, né? Se o documento fala muito pouco da surdez, como é que você vê isso? Bom, esse é um tema, né? Eu não vou dizer uma categoria de análise, mas acho que para quem está pesquisando, essa é uma linguagem, né, mais dentro da análise dos códigos de ética, principalmente do código atual vigente, a gente não vê a palavra. Então, olhando para a materialidade, né, a gente não tem como saber o que discutiram lá em 2014, quando esse código de ética foi aprovado em assembleia, né, na Federação de Intérpretes. Então, é o código de ética da Federação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, Tradutores de Língua de Sinais e Guias Intérpretes. Então, a nossa federação que representa a nossa categoria profissional. Então, a gente não sabe o que as pessoas conversaram ao aprovar esse texto. Porém, a gente não tem referência, não existe a palavra surdo-surdez no texto. Então, existe referência à língua de sinais, é o tradutor-intérprete de língua de sinais. Então, ele vai atuar na língua de sinais, o português, pensando só na questão linguística. E essa é uma crítica que eu faço, né? Porque a gente vê na comunidade surda um movimento muito forte, né? Do orgulho de ser surdo, né? Da relação da diferença. Então, a gente vê dentro dos estudos surdos, né? Existe uma corrente de estudo, que são os estudos surdos, que vão exaltar a diferença como algo característico da comunidade surda. E o uso da língua de sinais, ele existe por causa da surdez. Então, eles não têm vergonha de dizerem sou surdos, né? E por que que no documento que vai falar do profissional que vai atuar, principalmente para os surdos, porque a gente interpreta, claro, para os ouvintes que não sabem língua de sinais, mas a comunidade minoritária, que é minoritariamente linguística e social, é a comunidade surda. Então, essa é uma crítica que eu faço. Quem somos nós, os tradutores internos de língua de sinais, para decidir se o campo da surdez
precisa ser apagado. Então, a minha crítica é a esse apagamento. Eu tenho uma crítica a isso, porque é justamente a condição da surdez, a situação de ser surdo, que desencadeia uma série de exclusão social, de preconceitos. Então, como o tradutor e intérprete, ele precisa saber o contexto que ele está atuando. Ele precisa saber que em alguns momentos a gente vai trabalhar, e isso tem a ver não só com atendimento, por exemplo, de pessoas surdas, mas de outras minorias, como de imigrantes. O intérprete comunitário, que trabalha com outras línguas orais também, ele trabalha no contexto, ele tem uma licença que a gente chama de advocacy, né, que ele vai em defesa da minoria linguística e social. Então, onde, por exemplo, o surdo ele vai ser silenciado, é a voz do intérprete que, a partir dessa participatividade, vai dar voz. Então, às vezes, o surdo vai falar e ele não é atendido. O intérprete fala, não, peraí, você precisa atender, porque... Então, a gente faz essa... A gente necessariamente tem que intervir em alguns momentos, para garantir o direito, né, da pessoa surda. Então, assim, quando acontece esse apagamento da surdez, você tira da responsabilidade do intérprete essa defesa do direito à língua de sinais, do direito de existir por meio da língua de sinais. Então, assim, é só uma pincelada, mas é muito mais profundo, né, essa questão desse apagamento da surdez no texto do Código de Ética. Então, se a gente for entrar nisso, a gente vai na tese. Então, tem uma leitura bem interessante dos textos a partir dessas marcas linguísticas, né, e desses apagamentos. Obrigado. Você consegue... Eu vou ler a pergunta para você, tá bom? É do Arthur. Como você percebe o peso e as consequências de teorias positivistas nas formações do TILSC, considerando que tais teorias têm retirado do escopo da formação a responsabilidade do próprio TILSC? Bom, eu vou responder. Eu não vou criticar a teoria em si, porque eu acho que cada teoria tem a sua base de pensamento. Eu acho que depende do olhar das pessoas em si para a atividade do TILS, né? Então, eu não vou olhar para a teoria, mas eu vou dar um exemplo de uma aluna minha de TCC. Ela acabou de terminar o TCC dela no Singularidades de pós-graduação, e ela começou o TCC dela, me orientando, dizendo, não, eu quero dizer que o intérprete ele tem que ser neutro, né? A questão da neutralidade do intérprete, né? E aí você está falando aí, tirando do TILS, né, esse ensino do intérprete que diz que tirando essa questão da responsabilidade do TILS. Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente existir já é um ato responsável. Então, você existir e você ser uma terceira pessoa numa interação já não tem mais álibi para você dizer que você não é responsável por aquela mediação discursiva. Você está ali, você existe, você participa na vida das pessoas. E as decisões que você toma são decisões que são de uma pessoa humana. Nós não somos robôs, máquinas, né, que tomam... E os robôs erram muito mais do que a gente, vamos pensar assim, né? Porque não entendem esse contexto. Então, eu acho que a formação do TILS tem que ser uma reformação que faz com que ele reflita a sua atuação a partir de compreender cada situação e lugar em que ele está atuando. Eu acho que esse é o objetivo. Então, voltando à minha aluna de TCC, ela começou... porque o TILS tem que ser neutro e imparcial. Eu falei, a gente vai manter os termos neutro e imparcial, mas a gente vai entender o que é isso. E ao final, o TCC dela diz assim, a neutralidade não existe, porém, nós estamos numa busca constante da neutralidade. E aí, eu vou defender um pouco essa formação que diz que a gente não tem a responsabilidade, porque a gente vive num limiar muito... tênue entre o que é você participar e ser responsável pela mediação, desde que você não sobreponha, desde que você não sobreponha a voz do ouvinte sobre a voz do surdo, desde que você não tire a possibilidade da pessoa surda de resposta, desde que você não tire o protagonismo da pessoa surda.
na sua própria vida. Então, isso é muito delicado, e por isso que eu defendo que o conceito de participatividade, ele é algo que tem que ser muito pensado, porque qualquer momento, e nós como ouvintes, né, falantes de português, bilíngues, né, tradutores e intérpretes bilíngues ou trilíngues, que também tem muitos intérpretes que conhecem várias línguas, a gente se entende como o que sabe mais, o que pode mais, o que responde melhor. E nem sempre é isso que a nossa atividade de tradução e interpretação precisa. A gente precisa respeitar o espaço do outro, o lugar de fala do outro, e aí bom, então a responsabilidade não é nossa, mas é nossa só pelo fato da gente existir nas relações. É um pouco filosófico, mas é desse lugar que a gente tem que olhar. Vou ler aqui do Fábio. Vânia, você falou em diferença entre interpretação e tradução, mas existe tradução sem interpretação? Não seriam apenas variações na questão tempo e espaço e não necessariamente diferença? Bom, precisamente por uma perspectiva bakhtiniana que fala em compreensão e que, nesse caso, parece mesclar bem essas coisas. Realmente, tem continuação aqui na... Não vi, principalmente por uma perspectiva bakhtiniana Isso. que fala em compreensão que nesse caso parece mesclar bem essas coisas. Exatamente. Mas eu faço essa diferenciação, a minha diferenciação ali no texto, ela não é uma diferenciação, olha, tradução é uma coisa diferente. As duas são mediações discursivas, linguísticas. A diferença é como, e aí a gente vai pensar numa operacionalização da atividade. Então, olhar para a interpretação compreendendo a dificuldade dessa concomitância. Então, olha aqui, a Denise está interpretando, mas ela não sabe o que eu vou falar. Então, como a gente fala, esse imediatismo faz com que a relação entre a língua-fonte e a língua-alvo tenha uma relação, seja uma atividade estética diferente. Então, a Denise está presa nesse tempo e nesse espaço. Ela não tem como fugir disso. Agora, o tradutor, se a gente for pensar na atividade do tradutor, ele pode ver e rever o texto muitas vezes. E aí, ele não está preso nesse tempo e espaço da produção. Então, é muito diferente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ajudar nisso. Então, assim, aí eu entro também nos conceitos bakhtinianos, essa contemplação ética e estética do produto do seu trabalho, ela é muito mais possível quando você está fazendo uma tradução em si, né? Que você recebe o texto, você estuda o texto, você pesquisa, Eu estou na equipe de tradutores de um curso para educação bilíngue de surdos do MEC com a Universidade Federal de Uberlândia. É um curso que todos os professores são surdos, então eles gravam as aulas, é um curso EAD, extremamente organizado, o curso é maravilhoso, e eu estou na equipe de tradutores. Então, o curso é todo organizado, tem o material texto, então existe todo um processo que o tradutor não é quem faz. Chega para o tradutor um vídeo, material audiovisual da aula em língua de sinais. E aí, a minha tarefa como tradutora, eu estou fazendo a direção Libras-Português. Então, eu preciso colocar voz no vídeo. Então, eu vou fazer a tradução, a gravação de cada trecho. Eu gravo, não ficou legal. Eu apago aquele áudio, gravo de novo. Nossa, esqueci. O que era esse conceito? Aí eu vou dar um exemplo de um conceito que uma das professoras usou. Ela estava apresentando autores internacionais que começaram os estudos surdos, e aí ela trouxe um dos autores que é o Pad LED, que esse é o sinal dele, que ele é da Inglaterra. Pad com Y, LED com 2 Ds. Então, ela apresentou esse autor e disse qual era o conceito desse autor, que o conceito dele era o conceito do deaf hood,
que é justamente um pouquinho disso, Paulo, que a gente estava falando, né? Da presença da surdez ou não da surdez. E aí, ela faz o sinal em língua de sinais que a surdez, o conceito de Deaf-Hood é esse aqui, no umbigo, Deaf-Hood. É o conceito Deaf-Hood. E aí ela faz assim, ela faz surdo, humano, umbigo. Aí eu, meu Deus, o que que ela está dizendo? O que que eu fui fazer? Eu fui procurar os textos dos autores em inglês. Aí eu falei assim, mas cordão umbilical, será que eu vou falar isso em português mesmo? Eu fiquei pensando, mas será? E eu fazia muito tempo que eu tinha estudado esses conceitos. Então eu fui procurar um texto, traduzi o texto para o português, e aí eu traduzi do português para o inglês, umbilical cord, que é o cordão umbilical. Fui procurar nos textos se tinha referência ao cordão umbilical em inglês, do conceito do cara lá da Inglaterra, que ela trouxe ao autor na aula dela. Olha que viagem. Então, numa interpretação simultânea, jamais eu teria condições de fazer esse mergulho no texto. Então, essa é a diferença da operacionalização. Eu não tenho como cobrar, por exemplo, do intérprete que está fazendo agora a interpretação, dele saber do autor, o sinal do autor que é britânico, que é surdo, o conceito. Então, assim, é muito difícil numa interpretação simultânea que a pessoa faça esse mergulho, mas na tradução é possível. Mas só porque a gente está deslocada no tempo. Você não está preso no tempo da enunciação. Então, é possível. E aí eu fui buscar, achei o conceito, realmente o conceito de Deaf-Hood, ela resumiu o conceito de uma forma, porque ela estava apresentando vários autores na aula, e ela resumiu o conceito dizendo que, assim como que a humanidade da pessoa surda não cortam o cordão umbilical com a surdez. Foi isso que ela disse. Então, olha que coisa. Então, quando eu diferencio as duas coisas, lógico que aqui existe tradução, a gente está versando de uma língua, mobilizando o texto de uma língua para outra, tanto na interpretação como na tradução. Mas essa relação espaço e tempo, ela permite essa contemplação ética e estética, essa contemplação que conceito é esse? Na tradução, eu tenho muito tempo para fazer isso. E aí, nessa mesma aula, aconteceu uma outra questão. Eu vou dar mais um exemplo, porque eu acho que isso ajuda muito a gente a entender. A aula foi feita, traduzida, os áudios foram para sincronização, então existe toda uma equipe para fazer isso. E a aula volta para mim. Quando a aula voltou para mim, eu fui assistir a sincronização. Então, olha a possibilidade de olhar o texto como um todo, o produto como um todo. Eu fui assistir a aula e eu fiquei muito incomodada. E aí entra a questão ética, não a estética. A estética entrou, por exemplo, no conceito do Deaf-Hood, do cordão umbilical. A questão ética. A professora é uma professora ouvinte, mas ela deu a aula dela toda em língua de sinais, maravilhosa, professora Sueli Fernandes. Quando foi feita a sincronização do vídeo, muitas vezes o que ela estava dizendo, a sincronização antecipou um pouco o áudio do vídeo. A impressão que dava é que eu estava falando e que ela estava interpretando a minha fala. Mas não, eu estava interpretando a fala dela. Então, olha que não é linguístico, porque o texto estava ali em português e em libras. É uma questão ética. Peraí, quem que está sendo traduzido? A fala dela como professora da Universidade Federal do Paraná, convidada para o curso do MEC, organizado pela universidade, não pode ser sobreposta. Então, eu pedi para que voltasse para a sincronização e que a minha ficasse um segundo atrasado da fala dela, porque lógico que a língua de sinais a gente não tem uma correspondência de sinais-palavras, então em algum momento a gente fica um pouco mais atrasado o texto no português, porque a frase é maior, mas em alguns trechos eu tive que assistir o vídeo todo e marcar em todos os trechos que eu achei que o adiantamento causava essa impressão que ela não estava dando aula, que ela estava interpretando. Porque isso é uma questão ética. O que a gente sempre acha? Que tem alguém apresentando em português e está sendo interpretado para a língua de sinais, e o contrário a gente não está acostumado. Então, olha que coisa. Então, a tradução, a operacionalização, como funciona a tradução, nos permite fazer muita coisa que a interpretação não permite.
Então, são dois exemplos da mesma tradução que eu fiz que permite essa contemplação ética e estética, com a linguagem, com o texto, com o conteúdo, com a pessoa, a relação entre as pessoas, relação entre as línguas, né? A hierarquia entre as línguas, tudo isso a gente pode olhar na tradução de uma forma muito mais tranquila, justamente por essa relação espaço-tempo. Me alonguei um pouco na resposta, mas eu achei importante, principalmente porque eu sou professora de formação de tradutores e intérpretes. Então, isso para mim é muito importante. Aprender a saber fazer a interpretação e aprender a saber a fazer a tradução é bem importante. Muito obrigado, Vânia. Vamos a mais uma pergunta do Arthur. Como se dá a responsabilidade ético-política durante as interpretações artísticas, como de músicas, por exemplo? Ético-política, muito bem. Bom, eu acho sim que o contexto artístico ele é um contexto político por natureza. Então a arte ela está muito relacionada a questões, as questões sociais, as questões, né? Principalmente você está falando de música. Então muitas músicas elas se remetem a não só amor, né, a saudade, não só isso, né? E muitas músicas que são de amor, elas na verdade são músicas políticas. Então eu acho que em primeiro lugar quando você vai atuar no contexto artístico, você tem que ter e voltando, né, na necessidade de você conhecer o contexto, a situação. Você tem que ter consciência que o meio artístico, ele não é só contemplativo, ele é muito político. E aí, a necessidade, então, a responsabilidade ética, eu acho que o intérprete travou. Acho que pode trocar? Carlos, dá para trocar com a Denise? Será que ela está disponível rapidinho? Só para a gente terminar? Obrigada, Denise. Então, voltando à resposta, primeiro, a primeira questão ética é você reconhecer o contexto artístico como político, e a segunda é repertório. Então, a gente precisa de repertório para ir para qualquer lugar, e o contexto artístico não é diferente disso. Então, esse olhar ético para o contexto artístico é levar o repertório que a gente tem. Então, estudar, entender, conhecer. Não ir assim, é música, é fácil. Não, não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade também com o contexto artístico. Eu acho que esta foi a última pergunta. Algumas pessoas estão querendo saber o seu Instagram para seguir você e outros a sua tese onde está disponível na PUC, né? Para que eles possam olhar. Bom, eu vou agradecer novamente a Vânia, foi muito esclarecedor, muito bom, foi muito interessante, os conceitos estavam ali, quer dizer, você estava, os seus exemplos práticos junto, você fez exatamente aquilo que você disse, né, na sua apresentação, teoria e prática. Os conceitos, você trouxe os conceitos e foi dando os exemplos práticos para que as pessoas pudessem se conectar mesmo com a realidade, né? Então, muito obrigado. Eu tenho de agradecer também aos intérpretes e dizer, não é, que que a Denise, ela é professora do curso de Letras Libras em Arapiraca, né, Denise, o Sertão, Arapiraca, né? E agora ela está no mestrado, passou no mestrado e vai entrar, então, nos estudos, né, na pesquisa em língua de sinais. E o Carlos, que vem acompanhando você, que foi me orientando de mestrado, também entrou no doutorado. Então, estamos todos no mundo acadêmico de volta, né, os meninos. Bom, é isso. Então, e também agradecer às pessoas que assistiram, né, que vieram, né, para poder participar, e dizer que as portas da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Letras Libras, estão abertas para você quando você quiser falar com os meninos, quando você quiser voltar, é só nos dizer que será um grande prazer tê-la de volta. Muito obrigado a todos.
Paulo. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Quero dizer que sempre aprendo muito com você, agora um pouco mais distante, com seus textos. Agradecer a Denise e o Michael e toda a organização do Carlos, toda a atenção. Muito obrigada. E eu estou muito feliz da gente poder fazer esse encontro hoje, ainda que virtual, mas estamos aqui entre nós e aprendendo. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado a todos.